Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês assistirem a essa aula vai estar de bom grado, tá? Então vamos à nossa segunda aula de literatura no Aprova Jaguarari. E eu quero ver você aprovado, você aprovada, certo? Então, dedique-se, estude, faça o máximo para adquirir as informações passadas nas aulas do Aprova Jaguarari, né, na sua totalidade, para que assim você possa obter sucesso. Tá? Então, nesta aula de hoje, que será a nossa aula número 2 de literatura, nós vamos fazer um passeio, né, por essas 3 escolas literárias, o barroco, o arcadismo e o romantismo. Bom, com relação ao romantismo, nós vamos estudá-lo primeiro em Portugal. Tá? Na aula 3, né, aí nós passaremos a estudar o romantismo no Brasil. Fiz um pequeno esquema aqui para que vocês possam visualizar melhor, né, do barroco, do arcadismo e do romantismo, com alguns tópicos que proporcionarão condições melhores, né, de vocês assimilarem essas informações passadas nesta aula de hoje. Então aqui, olha, o barroco vem com o seu surgimento, né, o seu término e importantes características aqui. Vamos também fazer uma abordagem sobre o barroco mineiro, o ciclo do ouro e os seus principais representantes. Está bem? Começando aqui com o surgimento. Bom, na primeira aula eu dei uma pequena noção sobre essa escola conhecida como barroco, né? Ou também seiscentismo. Tá? O barroco também ficou conhecido como seiscentismo. E esse barroco teve surgimento quando? Bom, o surgimento dele deu-se no século XVI e perdurou até meados do século XVII. Né? Claro que ele se estendia, essas escolas sempre se estendiam um pouco mais. E nessa condição, o barroco foi a escola literária do exagero nas formas, né? A escola que utilizou muito de figuras de linguagem, como a antítese, como a hipérbole, né? As metáforas. Então, tudo isso fez parte do contexto do surgimento aí do barroco, tá? Também conhecido como seiscentismo. O término dele já foi lá por volta de meados do século XVII, né? Iniciando até o século XVIII, aí ainda perdurou esse movimento. Características importantes dele, tá? Mudanças políticas, econômicas e sociais. Essas mudanças foram substanciais para que a escola pudesse desenvolver-se, né? E atingir aquilo que ela pretendia como escola literária dentro desse seu contexto maior. Então, o que aconteceu dentro desse processo, além das mudanças políticas, econômicas e sociais? A crise do catolicismo, a Igreja Católica entrou em uma crise muito forte naquele período, até porque estaria surgindo uma nova ordem religiosa, que seria a Igreja Protestante, né, do grande líder Martinho Lutero. Tanto que ele acabou criando a Igreja Luterana e com isso surgiu o luteranismo. Tá? Então aqui foi um grande conflito religioso entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Eis porque então ocorreu a chamada Reforma. E para combater esse período reformista, veio a Contra-Reforma da Igreja Católica, que aí foi o momento em que ela procurou arrebatar mais fiéis, além de impor muitas condições a partir dali a todos aqueles e aquelas que viessem a fazer parte do seu ciclo, né? Digamos assim. Então, um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade europeia naquele período com relação à Igreja Católica foi a proibição de livros, né? Conhecida como Index. Então, aqueles livros que a Igreja Católica acreditava
não ser adequados para a população, ela acabou impondo a proibição, que ficou conhecido como Index. Tá? Existiram também aí o Tribunal da Santa Inquisição, né? Ou o Tribunal do Santo Ofício, que era também o julgamento contra todos aqueles que fossem de contra aos princípios da Igreja Católica, ou que pensassem, digamos, diferente daquilo que ela pregava, daquilo que ela propagava. Tá? Então tudo isso aí foi esse contexto de mudança, de alterações, pessoal, e que causou um grande rebuliço na Europa, esse conflito religioso entre o protestantismo de Martinho Lutero e o catolicismo, né? Muito presente lá no continente europeu. Além disso, vieram aqui várias crises existenciais. Bom, aí a pergunta, e essas crises existenciais acometiam a quem? Beber uma aguinha aqui, tá? Um momentinho. Bom, pessoal, essas crises existenciais, elas acometiam o homem barroco, o homem daquele período. Mas por que isso acontecia? Justamente pelo fato de que o homem recém-saído da Idade Média, né, já agora penetrando no século XVI, ali onde já acontecia o surgimento do capitalismo comercial e a queda, o fim do feudalismo, então esse homem entrou nessa situação conflituosa, não sabia mais se era razão, ou se era sentimento, se era emoção, ou os prazeres terrenos. Então tudo isso causou grandes controvérsias nesse homem, e aí vieram sérias crises existenciais. Mas professor, mas como assim essas crises? Bom, gente, é o seguinte, aquele homem que antes estava com a mente elevada ao ser onipotente, né? A Deus, claro, sempre respeitando, isso é fato, e continuamos a respeitar e a respeitá-lo, naturalmente. Mas o problema aí, pessoal, era que ora esse homem queria aproveitar dos prazeres terrenos, ora queria a salvação, ou seja, em outro plano, buscaria a salvação eterna. Então, ele ficava nessa inconstância, não sabia direito o que queria. Né? E aí, essas controvérsias vieram dentro do Barroco. Por isso que o Barroco apresenta tantas antíteses, né? Aquela figura de linguagem que representa o antagonismo, a oposição, ao contrário. Então, ora amor, ora ódio, ora alegria, ora tristeza. Né? Era isso que estava representado dentro dessa escola literária. Tá? E essas crises existenciais acometeram muito o homem naquele período. Eu costumo dizer que no século XXI o homem passa quase por essa mesma situação. O homem do século XXI é um homem em constância. Em algum momento ele quer aquilo que o apraz, que o traz satisfações, e em outro momento ele fica atônito, fica indeciso, sem saber de fato o que pretende, o que quer, o que almeja. Né? Essa inconstância do homem barroco do século XVI, ela está presente no homem do século XXI. Né? É só analisarmos e perceberemos essa presença. Bom, então, nessa forma condensada, nós vimos a questão do surgimento, né, o término do Barroco, essas características importantes que estiveram presentes durante todo o seu processo de existência, né, e que fecha com esse existencialismo muito presente no homem daquele período. Tá bem? Além disso, posso dizer ainda que essas crises existenciais elas vieram daquele contexto do homem, né? Aquelas visões que se tinha antes, a visão teocêntrica, que é o que? O poder centrado em um ser onipotente, Deus, mas que o homem fazia uso diferente na Terra. Tá? O homem usava o nome de Deus para beneficiar-se, né? Para projetar-se. Aí é onde estava o grande erro. E aquela outra fase, né? Que seria o antropocentrismo, e neste caso
O homem seria o quê? A medida de todas as coisas. Então o homem agora seria razão, seria pensamento e não mais emoção, sentimento, como perdurou e como propagou-se por tanto tempo. Tá bem? Então, é nesse contexto que se fala sobre. Bom, e no Brasil, o que dizer sobre o barroco no Brasil? Bom, o barroco no Brasil teve substancial importância, com dois grandes representantes, dois grandes ícones, como eu falei já naquela aula anterior, né, na aula 1, que foi Gregório de Matos e Guerra, também conhecido como Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira, né, que por sua vez era português, mas instalou-se no Brasil muito novo, e assim acabou adquirindo todo esse jeito, esses traços do Brasil. Acabou naturalizando-se brasileiro, né? Naturalizando-se brasileiro. E o que há de mais forte no padre Vieira são os sermões, né? As cartas. Então isso representava muito e ainda representa, porque ele traz uma atualidade, ele traz uma reflexão muito grande dentro de suas cartas, dentro dos seus escritos desde aquela época, né? Dos seus sermões, melhor dizendo. Bom, com relação ao barroco mineiro, nós vamos ter aqui o ciclo do ouro, quando Minas era o berço, né, da produção aurífera naquele período. E isso fez com que ela se desenvolvesse, crescesse e tivesse todo aquele poderio da coroa portuguesa centrado em Minas para retirar essa riqueza aqui do Brasil e levar para a Europa. Então o ciclo do ouro foi muito forte. Por isso mesmo, dois grandes representantes tiveram substancial importância lá, que foi o Costa Ataíde, né, e o Aleijadinho. Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Lisboa, onde trabalhou-se a pintura, a arquitetura, né, a música. Tudo isso esteve muito presente dentro do contexto barroco mineiro. Tá? Então vejam bem, nós tivemos os dois grandes escritores, né, o padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos e Guerra, aquele que era filho de família aristocrática baiana, mas que não atendia àquilo que o conservadorismo impunha. Ele era totalmente avesso e fazia as críticas, não estava preocupado com a posição da família, mas sim com os ideais, com aquilo que ele pensava, com as suas concepções. Tá? Eis porque então ele sofreu grandes sanções, até mesmo o exílio. Bem? Então aqui está o contexto do barroco. Agora vamos ver o que diz essa segunda escola, conhecida como arcadismo, né? Desde o seu surgimento até mesmo aqui as suas características, a sua origem e representantes também desse período. Tá bem? Bom, sabendo-se que o barroco encerrou-se lá no finalzinho do século XVII, já no século XVIII, nós temos aqui agora o surgimento do arcadismo, que ele já começa a ter suas raízes no século XVII, na segunda metade do século XVII, melhor dizendo. Tá? Ele também que foi conhecido como neoclassicismo, ou seja, novo classicismo, uma vez que o classicismo foi aquela outra escola, aquele outro movimento literário antecedente ao arcadismo, né? Então vejam bem, aqui nós vamos ter o surgimento, né? Aqui nós vamos ter a busca de inspiração, né, na região lendária da Arcádia, que era lá na Grécia Antiga, e por isso mesmo esse período clássico aqui ainda se faz presente. Né? Sabendo-se que o classicismo antecedeu essas duas escolas aqui, ó, o barroco e o arcadismo. Tá? Então, por que o arcadismo inspirou-se nessa região lendária? Justamente por conta disso, da mitologia. Né? Essa mitologia que tanto inspirou esse movimento o fez dessa maneira.
Mas além disso, professor, o que dizer sobre o arcadismo com relação a esse surgimento, a essa inspiração lendária aqui na região da Grécia? Bom, gente, o arcadismo foi aquela escola literária que buscou a tranquilidade, que buscou inspirar-se no campo. Então o bucolismo foi um grande aporte, digamos assim, para que os árcades, os autores árcades, os poetas árcades viessem a inspirar e escrever suas obras, né, seus poemas. Tá bem? Aqui ele surge, então, já na segunda metade do século XVII, quando esse movimento aqui vai concluindo toda a sua etapa. Então, aí surge aqui no século XVII, que vai perdurar até o século XVIII, aqui na Europa. Aqui na Europa, o arcadismo tem um contexto literário muito forte, além de literário e histórico, tá? Porque aqui vai surgir o iluminismo, também conhecido como século das luzes, e nomes importantes acabam destacando-se. Quais são eles? Rousseau, Montesquieu, Voltaire e René Descartes são grandes representantes do período iluminista lá na Europa. Esse período iluminista que fez com que muitas reflexões viessem à tona, os intelectuais, os pensadores, escritores viessem a pensar de forma diferente a reestruturação da política e da economia europeias. Tá bem? Aqui na poesia Árcade, que é Árcade, gente, ó. Engoliu o C aqui, Árcade, né? Árcade. Pronto. Aqui a poesia Árcade tinha como cenário a vida simples e pastoril. Aquilo que eu disse, né? O bucolismo, o campo, foram, melhor dizendo, algo de grande inspiração para os poetas árcades, né? Bom, aqui no Brasil nós tivemos alguns representantes que, por sinal, utilizaram-se de pseudônimos por conta do período em que o Brasil passava naquela época, principalmente Minas, né, com esse ciclo do ouro, a cidade de Vila Rica, né, hoje conhecido como Ouro Preto, e tudo isso fez com que esses poetas árcades tivessem grande inspiração lá em Minas Gerais, devido à Inconfidência Mineira, né? Um período em que os inconfidentes buscavam aquela liberdade. Tanto que na bandeira de Minas não tem libertas antes que tardias, ou seja, liberdade antes que seja tarde. E os poetas árcades, eles estiveram inseridos nesse processo. Então, o Tomás Antônio Gonzaga, né? O Silvio Alvarenga, a Alvarenga Peixoto, todos eles estiveram imbuídos nesse processo de mudança e de transformação, assim como também o Cláudio Manuel da Costa. Então, eles acabaram recebendo pseudônimos, que são falsos nomes, por conta de suas participações no movimento em prol da independência em Minas Gerais, tá bem? Bom, e aí quais foram as características que mais ressaltaram-se dentro do período árcade? Bom, nós vamos ter aí o bucolismo, nós vamos ter o pastoralismo, nós vamos ter Fugere-Urben, e não tira truncar, né? Carpe diem, ou seja, aproveite o dia, Fugere-Urben, sair da cidade para o campo, locos amoenos, local mais ameno, mais tranquilo, que inspirasse a eles escreverem, né? Buscar suscitar essa tranquilidade e essa observância do campo para que assim pudesse produzir melhor, né? E não tira truncato, deixar o inútil, né? Aquilo que não seria útil, não seria descartado. Então essas características, elas permearam esse movimento aqui, né, conhecido como arcadismo, e que tiveram substancial importância por conta
dessa tranquilidade que o homem Árcade sempre buscou para escrever, tá? Para se inspirar e para escrever. Eis porque então fala-se em pastoralismo, poesia pastoril. Por quê? Por conta do campo, né? E que aqueles homens que eram cuidadores, criadores de ovelhas, conhecidos como pastores, pessoas calmas, tranquilas, e tudo isso serviu de inspiração para os poetas árcades, tá? Nesse contexto aqui, tá bem? Bom, passando do barroco, né? Essa escola que foi tratada com exageros, né? Na forma, né? Com os conflitos religiosos do início do século XVI e crises existenciais, chegamos até o arcadismo, onde você encontra essa tranquilidade, onde você encontra essa busca por um ambiente mais suave, um ambiente mais ameno, um ambiente mais inspirador. Vamos agora para a belíssima escola conhecida como romantismo. Mas não pensemos que o romantismo, pessoal, recebeu este nome apenas pelo fato, entre aspas, de tratar do romântico, do melodioso. Não, o romantismo também teve o seu lado crítico, de criticar as suas concepções, apesar de ser uma escola muito dada àquilo que nós possuímos, que é o sentimentalismo, a emoção, né? Bom, se essa escola aqui teve a sua finalização lá no século XVIII, né, final do século XVIII, então aqui já surge o romantismo, porque assim, uma terminando, a outra já chegando no processo, tá? Uma já entrando. Então, o romantismo que já começa a surgir no século XVIII e ele vai terminar lá no século XIX, que aí já surge aí o realismo, tá? Então, aqui. E qual foi a inspiração do movimento romântico na Europa? Bom, aí nós vamos falar das grandes revoluções, principalmente a Revolução Industrial, que foi no século XVIII, e a Revolução Francesa. Sim, mas professor, o que tem a ver essas revoluções, principalmente a Revolução Francesa, com a escola romântica? Bom, gente, a Revolução Francesa trabalhou com 3 princípios, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Ok. Então, e o romantismo inspirou-se nesses 3 ideais da Revolução Francesa? Inspirou-se principalmente em liberdade. Tá? O homem romântico buscava essa liberdade. Ele queria expressar emoções, expressar sentimentos, expressar pensamentos. E a Revolução Francesa foi de tamanha inspiração para este movimento. Tá? Então, nós vamos ver aqui essa parte primeiro apenas em Portugal, tá, gente? E na nossa aula 3 de literatura, nós vamos abordar o romantismo no Brasil e já adentrar no realismo naturalista. Tá? Então, aqui, origens. O que foi que, além das revoluções, o que foi que suscitou, instigou a esse movimento? Então, a valorização do indivíduo, a livre criação e o subjetivismo, né? Foram 3 pontos cruciais que proporcionaram as origens do romantismo, no que diz respeito ao seu contexto. Então, tratou-se muito do individual, principalmente nas artes, né? Na literatura, na poesia. Tá bem? Então, aqui ele surge em Portugal, lá por volta de 1925, e o seu precursor foi quem? Nada mais, nada menos do que Almeida Garrett. Tá? Foi aquela pessoa que introduziu
a escola romântica em Portugal. Assim como no Brasil, o romantismo português foi dividido em 3 gerações, primeira, segunda e terceira. Né? Aqui no Brasil nós também tivemos 3 gerações. Elas tiveram algumas semelhanças, mas cada um buscou as suas particularidades para estabelecer relações dentro do contexto do movimento literário, certo? Então, nessa primeira geração, o que foi que ressaltou-se com relação ao romantismo? Então, preocupação com questões de caráter nacionalista presentes nas obras de Almeida Garrett e Alexandre Herculano, né? Que foi um outro ícone do romantismo lá em Portugal. Então, tivemos quem? Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco, tá? Esses 3 foram grandes representantes do movimento romântico em Portugal. A segunda geração, já conhecida como ultrarromântica, né, foi marcada pelo sentimentalismo e pela visão egocêntrica. Olha só como era o homem dentro do romantismo. Não vamos dizer aqui que ele apresentou as mesmas inconstâncias desse homem barroco, não. Esse homem barroco passava por sérias crises existenciais. Né? Ah, professor, mas o homem romântico também não passou? Claro, o homem passou, ele passou e ainda passa, como eu falei anteriormente para vocês. Né? Lembram-se? Eu falei anteriormente que o homem do século XXI apresenta-se submerso a crises existenciais. Bom, então isso também aconteceu aqui, nesse período. Tá? Aqui também o homem foi marcado pela morbidez, pela tristeza, pela angústia nessa segunda geração. Né? E algo muito mais mórbido, a morte. Então foram elementos muito fortes que marcaram a segunda geração romântica portuguesa. Tá bem? A terceira geração já cuidou mais dessa profundidade psicológica do homem, né? As suas internalizações, né? o seu autoconhecimento, mas que não deixou de trazer resquícios das outras 2 gerações anteriores, né? Principalmente a segunda, que esse homem passou por essas situações de tristeza, de angústia, de melancolia, né? de situações internalizadas que não foram bem resolvidas, né? De amores proibidos. Muitos amores proibidos acometiam tristeza, angústia e até a morte para esse homem romântico, porque ele achava que a morte era a saída para ele, era a liberdade, era a salvação. Tá? E nessa terceira geração, a gente observa que agora esse homem passa a refletir mais sobre esse contexto pelo qual ele andou vivendo durante esse período. Aqui nós vamos ter o Júlio Diniz, né? Esse Júlio Diniz que foi um dos representantes dessa terceira geração, e ele também acabou proporcionando, pessoal, a transição entre o romantismo e o realismo lá em Portugal, tá bem? Aqui no Brasil já vai ser um contexto um tanto distinto, tá? Mas nesse período aqui, o Júlio Diniz foi o último escritor dessa geração e que já deu encadeamento a esse processo transitório, ou seja, encerrava-se essa fase, com essa última fase, o período da escola romântica portuguesa, e inicia-se agora, né, uma outra escola literária conhecida como realismo, o realismo português, assim como aconteceu também o realismo. Só que no Brasil ele veio conjugado, realismo, naturalismo. E isso nós veremos na nossa próxima aula, aula 3. Ok? Valeu, foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau.